do governo Dilma, trouxemos aqui o PMDBista Temístocles Filho, presidente da Assembleia do Estado do Piauí. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor. E o petista, deputado federal, secretário de governo Merlong Solano. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal Agora. Vamos saber da avaliação deles. Qual a repercussão nacional e, por que não, a repercussão local dessa decisão do PMDB, não é isso, Shirley? Justamente para começar a nossa conversa, a gente vai ver como é que foi a repercussão, tanto na Câmara Municipal de Teresina, como na Assembleia Legislativa do Piauí. Vamos ver. Continua repercutindo nos meios políticos a decisão do PMDB, que ontem deixou a base do governo Dilma Rousseff. Deputados e parlamentares de todos os partidos falaram sobre como fica o panorama político brasileiro depois dessa decisão do PMDB, que tem inclusive o vice-presidente da República. Nós estamos aguardando alguns acontecimentos ainda. O PMDB tomou essa decisão hoje, ontem aliás, e eu espero que tenha tomado a decisão correta, a decisão certa. Na realidade, a saída do PMDB foi uma decisão interna partidária, né? O partido dava sustentação para a presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff tinha os compromissos políticos e compromissos partidários com o partido, e o partido achou por bem, devido à má administração, à má gestão financeira do nosso país, a crise política, a crise econômica, retirar esse apoio da presidente Dilma e partir para o campo da oposição. A decisão foi tomada por aclamação ontem e agora vamos esperar os desdobramentos dessa decisão. Acho que essa decisão pode provocar também a saída de outros partidos que estavam esperando essa decisão do PMDB para poder também se posicionarem. O que a gente lamenta é que a situação do país agora está em segundo e terceiro plano, né? A questão econômica, a crise, a inflação, juro, a dificuldade, a quebradeira está em terceiro plano. Então a situação do país é delicada, é complicada, né? E o país assim está numa situação, o país está à deriva. E quem vai pagar com isso, sem nenhuma dúvida, é a população, principalmente a população mais carente. Trata-se agora de um momento de muito debate político. O PMDB tomou uma posição que, na minha opinião, também já deveria ter tomado antes, mas antes tarde do que nunca. Eu creio que os outros partidos deverão seguir o mesmo caminho. E com a saída agora do PMDB, sem dúvida nenhuma, que o governo fica à vontade para negociar com outras forças políticas, garantir nessa primeira fase agora barramento do andamento do impeachment e, sem dúvida nenhuma, na fase posterior, as condições para construir uma maioria no Congresso Nacional para garantir a governabilidade. Politicamente, eu pergunto para os dois: quem perdeu mais, quem ganhou mais? PMDB que saiu ou o governo que perdeu o PMDB? Presidente Temístocles. Boa tarde, Piauí e parcela aqui do Maranhão também, que está... No norte do país, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Rondônia e Roraima também. Está longe. Olha, sua análise. A decisão da saída do PMDB, eu acho que é um consenso que é ruim para o governo da presidenta Dilma. Que vai se analisar hoje, amanhã, depois, se a retirada do PMDB também acompanha outros partidos. Quem é a favor do impeachment tem que colocar no plenário, votando sim, 342 votos. A presidenta Dilma não precisa de nenhum voto. Quem tem que colocar 342 votos é quem é a favor do impeachment. O deputado, se não for, está votando com ela, se abster. Então é desse jeito. Então, vai ter os 342 votos? Eu não sei. Isso aí somente quem está vivendo Brasília, os acontecimentos, a gente vai saber melhor, na verdade, daqui a uns 6 dias, 7 dias, 8 dias, como é que os desdobramentos vão acontecer no nosso país. Mas o povo que está nos escutando, ele está mais preocupado com o problema da água, da energia, do calçamento, do asfalto, da saúde pública, da segurança pública. São estes e outros problemas que o povo sente mais na pele no dia a dia. E o reflexo na visão do senhor, deputado? Eu acho que perde o governo, perde o PMDB e, em certo sentido, também perde a sociedade.
inegavelmente perde o governo, não porque ele tenha perdido todo o apoio do PMDB, porque ele jamais teve o apoio de todo o PMDB. Mas tinha o apoio de uma parte expressiva do PMDB. E com isso o governo terá que se esforçar para recompor essa base de apoio entre aquela parte, com a saída de uma parte do PMDB que deixa de apoiá-lo. Tem que ver quem é que do PMDB vai continuar no governo, não é isso? E alguém que vai sair de fato, alguém que de fato apoiava que vai sair, tem que ser, essa base tem que ser recomposta. No meu modo de ver, perde também o PMDB, porque uma parte expressiva do partido optou por se colocar sob a liderança do deputado Eduardo Cunha. Um deputado contra o qual não há só denúncias, há provas concretas enviadas pelo Ministério Público da Suíça, pelo sistema bancário daquele país, não é? Então, em certo sentido, perde a sociedade, porque se essa parcela do PMDB que saiu estiver aderindo ao impeachment, significa que mais forças políticas estão aderindo ao golpe contra uma presidente constitucionalmente eleita. E isso geraria uma situação de grave insegurança jurídica, de grave instabilidade política, com repercussões sociais muito grandes. Ninguém sabe o que pode acontecer nas ruas desse país se vier a acontecer o impeachment de uma presidente contra a qual não há nenhuma comprovação de delito, de crime de responsabilidade. Presidente Benito, há uma crítica ao PMDB que teria, em 3 minutos, encerrado uma parceria de 13 anos com o governo federal. Há também outra colocação de que o partido deixa o governo com a perspectiva de voltar a ser governo no caso de Michel Temer chegar à presidência da República. O senhor, como presidente municipal do partido e um representante importante do PMDB, como recebe essas críticas à postura do partido? Só Jesus Cristo, a turma fala pouco dele, de mal. Até Deus, tem gente que ainda fala de Deus. Então, falar do PMDB, criticar o PMDB, eu acho que está natural. Agora, todo partido político toma uma decisão. O governo Collor foi cassado. Foi correta a decisão que cassaram o presidente Collor? Foi uma decisão política que cassaram. Eu não estou aqui defendendo a cassação da presidente Dilma, até porque eu não voto. Eu não voto. Só vamos esclarecer para o povo. Só vota deputado federal ou deputada federal. O restante pode ficar torcendo, trabalhando, mas ninguém vota. Só quem tem direito a voto, dizer sim ou não, é um deputado federal ou uma deputada federal. O restante aqui, eu, o Léo Júnior, quem está nos assistindo, o Merlong pode votar. Aqui que é deputado federal, se ele voltar lá para Brasília, não vota. Nós aqui podemos ficar fazendo tudo isso. Então, o que o governo tem que fazer, a presidenta Dilma tem que fazer, é a contabilidade. Não adianta, é a contabilidade. 342 votos coloca a presidenta Dilma numa situação muito difícil. Essa conta está fácil, deputado Meloni? Pois é, do nosso lado nós temos que juntar 171 deputados rejeitando a tese do impeachment. Os que defendem o golpe têm que colocar 342 deputados dizendo sim. O deputado Temer tem razão. Não é fácil, eles têm que ter um convencimento muito grande. Bom, eu tenho que sair da minha casa, ir para a Câmara Federal, dizer sim ao afastamento de uma presidente que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Votação aberta. Uma votação aberta, tendo que enfrentar uma reação muito grande da sociedade, que é crescente essa reação, né? A CNBB já se posicionou contra, você vê aí os reitores das universidades, no mundo cultural, artístico, são crescentes seus levantes, de modo que há um acirramento perigoso para a nossa sociedade, e esses 342 deputados estarão correndo o risco, em nome da possibilidade de chegar ao poder por um atalho, colocar o país numa situação de grave risco. Léo. Deputado Berlon, o governo, principalmente o Partido dos Trabalhadores, tem adotado um discurso de que tudo que é feito hoje, que contraria os interesses do governo e do partido, é golpe. É uma maneira de se defender. Nós temos que admitir que uns acusam, outros defendem. O senhor se referiu aí a segmentos que estariam dando apoio
ao governo e reclamando e questionando com relação a posicionamentos que podem levar a presidente a ser cassada. E eu pergunto ao senhor, e aquela manifestação, ou aquelas manifestações, e a última agora, do dia 13 de março, onde as pessoas que foram à rua se manifestar estão sendo consideradas também como um segmento que gostaria de que houvesse uma mudança e não, mesmo que não for através do impeachment, mas através de uma mudança de rumos para o país? Precisa haver uma mudança de rumos. Eu acho que em grande medida, Léo, o que está acontecendo no nosso país tem na base uma grande crise de legitimidade da política, dos partidos. Tem gente de maneira interessada que lê que quem está sendo questionado é apenas o PT. Eu acho uma análise muito superficial. Os partidos políticos, o sistema político brasileiro está sendo questionado como um todo. Há uma grande insatisfação da sociedade com o sistema político brasileiro. Essa miscelânea de partidos, alguns partidos têm donos, defesa de interesses preponderantemente de pequenos grupos, sem se preocupar com os interesses gerais da sociedade. Os partidos estão, portanto, deslegitimados. E aí você entra uma campanha da grande mídia sistemática, tentando criar um bode expiatório. É o PT o culpado. A corrupção praticamente nasceu no dia que o PT chegou ao governo. Se você liga nos telejornais da Rede Globo, se abre a revista Veja e não busca outras fontes de informação, tem a impressão de que a corrupção tem data de nascimento no Brasil. É o dia que o PT chegou ao governo. Então, tudo isso somado leva que gente também vai para as ruas questionar o nosso governo. Não tem dúvida disso. Ao mesmo tempo, gente vai para as ruas criticar o impeachment. Quando eu digo que é golpe, não estou desconhecendo que há uma validade política na presença de pessoas que vão às ruas se manifestar. Estou dizendo que essas pessoas estão sendo, em grande medida, manipuladas por um grupo de interesses que quer voltar a um antigo modelo de governo, que quer acabar com essa sistemática apuração da corrupção, voltar para a época em que tudo ia para debaixo do tapete. E também digo que é golpe, Léo, porque a Constituição é clara. Tem que estar comprovado um crime de responsabilidade. Contra o Collor houve a comprovação de crime de responsabilidade naquela época. Então, contra a presidente não há é que pode ser um golpe. Mas o impeachment é previsto na Constituição. O impeachment é previsto na Constituição, sem dúvida. Comprovado um golpe um crime de responsabilidade cometido pelo governante, aí cabe entrar com... E as pedaladas não são esse tipo de crime? Não, as pedaladas não chegam a comprovar um crime de responsabilidade por dois motivos. Elas eram praticadas sistematicamente por todos os governos anteriores, inclusive o vice, quando esteve no governo, praticou as pedaladas fiscais, o vice Michel Temer. Segundo motivo, digamos assim, é uma inconsistência. Não é um crime, não há dolo. Você precisa de um recurso para o Minha Casa Minha Vida, naquele momento o Tesouro não está tendo dinheiro para mandar, a Caixa Econômica manda do seu. Um mês ou dois depois o Tesouro repõe o recurso nas contas da Caixa Econômica. Do mesmo jeito no Banco do Brasil. Quer dizer, é uma espécie de um empréstimo, em seguida saldado, e no processo de saldamento desse empréstimo, cumprido todas as obrigações do governo. Então, digamos assim, é uma certa inconsistência, cabe, digamos, uma chamada de atenção do TCU, até eventualmente uma multa, mas não há dolo. Portanto, não havendo dolo, não há um crime de responsabilidade. Agora, o governo teme que com esse desembarque do PMDB haja um efeito dominó, que outras siglas também deixem o governo? Bom, mas nós estamos num sistema presidencialista. No Brasil não há o instituto da perda da confiança, que é o que caracteriza o parlamentarismo, não é isso? Quando o governo perde a confiança da maioria do parlamento, o governo cai e o parlamento também cai, tendo que se realizar a nova eleição. A saída de outros partidos, eventualmente, pode criar mais dificuldade para o governo tramitar seus projetos na Câmara, no Congresso Nacional, mas não implica na saída da presidente, porque nós estamos num sistema presidencialista. E há uma série de medidas de governo que podem ser adotadas sem que não requerem votação do Congresso Nacional, inclusive em matéria de política econômica. Tudo bem, deixa eu ouvir o presidente Temístocles. O PMDB esteve participando da eleição da presidente Dilma. Contribuiu, como tem contribuído ao longo desses anos, dando sustentação. E muitos reclamavam até que o PT se dividia, mas quem dava sustentação era o PMDB.
Reclamaram até que na contrapartida do governo, os cargos importantes ficavam com o PT e o PMDB não tinha tantos cargos importantes na estrutura. Sair do governo neste momento, né, não é desfeita, é uma posição. O senhor acha que é uma desfeita porque o PT tem reclamado que como se fosse uma traição. O senhor acha que isso é uma tomada de posição ou efetivamente o PMDB estaria traindo compromissos ou estaria buscando um momento para fortalecer o vice-presidente da República? Como é que o senhor vê essa questão, presidente? Qualquer partido político tem um direito de tomar uma decisão. Foi esta decisão que o PMDB tomou. Claro que 100% de seus membros é praticamente impossível. Todos os deputados federais, sem nenhuma exceção, sem 2, 10 exceções, é impossível. Lógico. Até no PT há problemas, correto? Com os deputados federais não concordam com determinadas ações do governo da presidenta Dilma. Isso é normal no nosso país. Você não consegue unir todos os partidos 100%. Então, mas isso é uma decisão política. Do mesmo jeito que caçaram o Collor, foi uma decisão política quando caçaram o Collor. O Collor não tinha... perdeu a força política no Congresso. E ele foi absolvido depois pela Justiça. E depois foi até absolvido depois, mas como o tempo não volta, né? Eu tinha perdido, tinha levantado a cadeira. Não tem como acontecer. O que deve... Eu já disse aqui no ar aqui para todos que a presidenta Dilma deve fazer com todo mundo para ela permanecer no governo é não deixar acontecer os 342, porque se acontecer os 342 já é morto. Mas, Léo, me permita, a propósito, o deputado presidente Temístocles tem uma liderança inquestionável na Assembleia Legislativa e independente do posicionamento dele em relação ao governo num dado momento, eu nunca vi o Temístocles usar sua liderança na Assembleia para colocar os interesses do Estado do Piauí em segundo plano. Claro. A Assembleia, eu tive lá durante 4 anos, tem alguma discordância em relação à maneira como ele conduz, mas nunca vi o Temístocles chamar a Assembleia para votar contra as matérias de interesse do Estado do Piauí, independente do governo, da situação dele em relação ao governo naquele momento. Então isso é uma coisa. Outra coisa é deixar de reconhecer que a nível nacional o PMDB opera para aproveitar o fato de que tem o vice-presidente. Mantém na condução do processo de impeachment um homem que sofre todas as acusações comprovadas como Eduardo Cunha, esperando que o impeachment se aconteça para que o Michel Temer assuma a presidência. Isso está claro como água, está cristalino. Então, por este lado, embora o PMDB tenha autonomia de assumir posições e de se afastar ou se aproximar de governo A ou B, por esse lado não há como o PT não ficar de boca fechada e não dizer. Então o senhor acredita que tudo isso do PMDB é com o objetivo de fazer o Michel Temer presidente? Há um aproveitamento de uma circunstância, um momento de grave dificuldade, de maneira oportunista, as lideranças nacionais estão operando para chegar ao poder através de um atalho. O senhor vê isso na fileira do partido, presidente? Vamos ser mais objetivos. Vamos ser mais objetivos. Agora não tem mais jeito. Agora cada um trabalhar pelos seus votos, né, pelos votos. Não tem mais jeito. Não adianta dizer, ele defende atalho, é isso, aquilo outro. O povo tem razão na hora de quer uma saúde melhor, na hora que pede segurança melhor, na hora que quer infraestrutura, na hora que quer energia. É isso que o povo quer. Ninguém discute qualquer peça que se faça, é isso que o povo... Mas nesse momento aqui, a presidenta Dilma tem que lutar muito para não ter 342 votos contra, porque se tiver... Pronto, aí vai pro Senado, Não, rapaz, se tiver 342 votos contra, Bernardo, ela vai anunciar. Realmente é difícil. Eu acho que ela vai anunciar. Se tiver 342 votos contra, não tem mais clima, né? Não tem mais clima. Presidente, o senhor depois que venceu a eleição na Assembleia, foi ao Palácio de Karnak, se reuniu com o governador Wellington Dias, mantém de lá para cá uma parceria administrativa, política importante para o estado do Piauí. Com essa decisão do PMDB nacional, o que muda em nível estadual? Nada? Nada. Primeiro, eu venci uma eleição na Assembleia, o governador Wellington Dias trabalhando contra, o prefeito trabalhando contra. Mas foi um momento, passou esse momento.
O mesmo eleitor que votou no deputado Temístocles foi o mesmo eleitor que votou no governador Zé Filho, no governador Wellington Dias, que é o bem do Piauí. Por que eu não quero o bem do Piauí? Eu posso ter algumas divergências, mas eu fui ao Palácio de Karnak no primeiro instante, fui à Prefeitura de Teresina, eu quero o bem do meu estado. Eu não tenho nenhuma secretaria no governo do estado do Piauí, nenhuma. O PMDB não tem nenhuma secretaria no governo do estado. Mesmo assim, todo o PMDB, em todos os projetos que são importantes para o Piauí, nós estamos ao lado do estado do Piauí, ajudando o governador Wellington Dias, porque o povo quer isso. O povo quer que o estado aconteça, realize. Harmonia. Secretário Merlon, essa relação com o PMDB do Piauí hoje, é uma boa relação? É uma boa relação e eu concordo com a resposta do Temístocles. Considerando o perfil do governador Wellington e também o perfil do Temístocles, eu não vejo grande repercussão na convivência entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa, que digamos assim, são os pontos fundamentais para a estabilidade política e administrativa do estado. Já por diversas vezes ficou comprovado esse comportamento aberto ao diálogo dos dois, e isso com certeza se manterá no estado do Piauí. São dois políticos, dois políticos hábeis nessa função de fazer um entendimento e de colocar essas questões num plano inferior. Nessa convivência num ambiente de diversidade, né? Eu quero dar aqui um depoimento que já disse aqui nos comentários que faço, que foi muito importante naquele momento que o presidente Temístocles ganhou uma eleição difícil. Ele próprio aqui revela o que nós sabemos, o governador com outro candidato, o prefeito também, e que naquele mesmo momento ele estendeu a mão para dizer que a eleição acabou e que o Estado era exatamente o importante para que trabalhassem juntos. Como o Wellington também tem esse espírito conciliador, ganha o Estado, tendo dois homens que procuram o diálogo e o entendimento. Né? Eu gostaria de dar essa opinião. Pois não, Léo. O ministro Marcelo Castro falou que não vai entregar o cargo, né? Como é que você vê isso? Eu falei com ele. E o que ele disse? A gente não conseguiu falar com ele. Pois é. Conte aí pra gente. Conte, que a gente tem todos os não sei nem se ele vai permitir que eu falei com ele, bati um papo com ele, quero falar aqui porque eu não sei se ele vai permitir o que ele me disse. Mas o posicionamento, o senhor só confirma que o posicionamento dele será esse, de não entregar o cargo? Eu acho que sim. Vai submeter as sanções que o partido... Eu não vou falar mais porque ele depois pode ligar daqui a pouco para cá e vai dizer que não disse. Eu acredito nisso, fortemente. O deputado Marcelo Castro... E ele tem suas razões. Eu não discuto as razões do Marcelo, não. Eu acho que ele tem suas razões. Eu acredito nisso. Mas eu acho melhor ele mesmo falar. Pois é, mas dando a minha impressão, eu acredito, não conversei com ele, mas acredito nisso porque vejo numa biografia em que, do ponto de vista político, ele macularia a sua biografia seguindo essa parte do PMDB que preferiu se colocar sob a direção e a liderança do deputado Eduardo Cunha. É um homem deputado estadual por vários mandatos, deputado federal por vários mandatos, agora tendo a oportunidade de dirigir o Ministério, com a importância que tem o Ministério da Saúde. Com certeza, outros desdobramentos se colocarão na política para o Marcelo do estado do Piauí. Só antes, dona Anias, fazer um questionamento, eu gostaria só de acrescentar que Renan Calheiros, né, já que era o grande defensor da presidente, já está com uma posição já mais ou menos dúbia. Agora, a preocupação com relação ao Marcelo é o que o partido pode fazer com ele. Né? O que o estatuto do partido estabelece como punição se ele não atender a esta determinação do partido. Isso é que é uma preocupação. E eu digo o seguinte, que saltos na carreira política, lideranças políticas têm que mostrar coragem nestes momentos. E isso implica em correr certos riscos. É verdade. Porque há um ganho para o Piauí, ter um ministro certamente muito ganho muito grande para o Estado, muito importante. Agora eu queria falar também de eleição municipal. Presidente, o PMDB já tem nome para o vice do prefeito Firmino Filho, é o ex-reitor Luiz Júnior, como é que está essa negociação com o PSDB? É verdade, o PMDB já tomou essa decisão
eu escutei todos os deputados estaduais, os candidatos a vereadores, o diretório municipal. O PMDB vai fazer uma convenção extraordinária dia 4 de abril, onde vai publicamente anunciar o nome do ex-reitor Luiz Júnior como companheiro de chapa do prefeito Firmino Filho. E o PT? Vai apoiar Amadeu Campos, Silas Freire, Doutor Pessoa, vai apoiar quem? Pois é, o partido está analisando esse processo, no final haverá uma decisão. Eu acho que nesse momento o PT está numa situação fragilizada na nossa capital. Houve um momento em que parecia que o partido iria se mobilizar em torno de uma candidatura própria. Parece que esse momento está um pouco numa situação mais difícil nesse momento. Então, pode ser que reste ao partido em Teresina discutir com outras lideranças, com partidos da base do governo e uma alternativa de composição. Mas percebe-se agora, com essa informação do presidente Temístocles e com outras informações acerca da vereadora Graça Amorim, que aqui esteve, hoje de notícias de que o vereador Rodrigo Martins também estaria propenso a apoiar o prefeito, isso dá um fortalecimento da candidatura do prefeito. Até para quem não se lembra, o deputado Temístocles, que na época que a professora Adalgisa Moraes Souza foi candidata a prefeita, ele foi quem coordenou a campanha aqui e fez um trabalho muito grande. Então eu percebo que o Firmino ganhou um reforço ou vários reforços grandes nessa luta aí para repetir a sua reeleição. Mas tem essas novidades aí, né? O doutor Pessoa, Amadeu Campos. Não, eu estou dizendo sem considerando Deixa eu todo, aproveitar né? aqui para fazer uma propaganda. Eu vou visitar hoje à noite o doutor Pessoa, que mandou um comunicado lá para a Assembleia, dizendo que ele está com zika. Zika. Verdade. Foi divulgado aqui pelo Valtério Zarraia. Por isso é que ele está fora de ação, né? PMDBista Temístocles Filho. Daqui a 6 dias a gente volta a conversar. Pra gente analisar melhor a situação, tá certo? O prazo são 12 dias. Ele disse são 6. Não, eu digo, o prazo do partido, 12 dias. A gente vai ficar na cola do senhor pra gente saber das novidades aí do andamento do PMDB, tanto nacional quanto PMDB local. Secretário Merlong, muito obrigado pela presença do senhor, pela vinda do senhor aqui no Jornal Agora. Ananias Leal, fiquem aqui comigo ainda, que eu vou a Brasília com a Samanta Cavalca. Cadê a Samanta Cavalca? Me dá a Samanta aqui. Tá no ponto? Se ela estiver no ponto. Cadê? Não tá?